Ok, lição número 4, a parte de segunda-feira, falando sobre o temor a Deus. Temor a Deus é ter medo ou é obedecer? As primeiras palavras do anjo, do primeiro anjo das 3 mensagens angélicas, as primeiras palavras foram: temei a Deus e dai-lhe glória. Isso significa algo muito importante, algo que devemos prestar atenção, porque significa que nós estaremos dando a Deus o primeiro lugar em nossa vida. Isto é temor a Deus, quando nós colocamos Deus como prioridade em nossa existência. Por isso, isso pode ser visto como humildade da parte do adorador. O adorador aceita Deus como sendo o principal. Então isso significa que está dando então essa preferência a Deus. Essa preferência se chama temor a Deus, temei a Deus. Se o primeiro anjo estava dizendo essas palavras, ou seja, estava solicitando temor a Deus, temer a Deus, é porque isso não estava sendo feito. E de acordo com a parte histórica, o temor a Deus começou no início do século ali 19, pelos anos de 1843, 1850, quando todas as situações indicavam que as pessoas não queriam mais temer a Deus. Foi aí que iniciou o comunismo, iniciou, por exemplo, o espiritismo, iniciou, por exemplo, a questão da origem das espécies de Charles Darwin, onde Deus foi deixado de lado. Então a expressão temei a Deus era um retorno a glorificar o nome de Deus. Por isso, nós podemos ver que essa questão de temer a Deus significa você, em humildade, aceitar que Deus é soberano em sua vida. Jesus aceitou isso. Ele desceu à terra como ser humano, mesmo sendo Deus. Diz o apóstolo Paulo, ele não brigou assim, como se fosse um Deus. Ele aceitou a humildade de se tornar um ser humano. E através dessa situação miraculosa, ele conseguiu salvar o ser humano. Então, foi diferente de Lúcifer. Lúcifer queria exaltar o trono, subir acima das mais altas nuvens, e acabou caindo na escuridão. Por isso, quando se diz assim, Lúcifer, ele quis ficar acima de Deus, ele perdeu o respeito a Deus. Isso o levou à rebeldia. E depois, então, a sua derrota, e então a sua a colocação no abismo, e depois, no final da história do pecado, a destruição final. Por isso é importante que nós entendamos que temer a Deus significa um respeito reverente à pessoa de Deus. Ellen White até escreveu no livro Patriarcas e Profetas que Abraão tinha assim um sentimento de temor a Deus muito grande. Ela escreveu assim: em cada lugar onde Abraão habitava ou armava sua tenda, ele erigia um altar, porque através disso ele mostrava o seu temor e seu respeito e sua obediência a Deus. Isso é importante. Onde nós estivermos, temos que erigir um altar na nossa vida de temor a Deus. Estamos reverenciando ao Senhor nosso Deus. Necessitamos tanto de temer a Deus, como se fosse uma ação de obedecê-lo. Não é um medo, é um respeito, é uma reverência. Assim, nós vamos mostrar que Deus faz parte da nossa vida. Por isso, nós podemos perceber que muitos testemunhos de pessoas que temeram a Deus foram testemunhos de obediência. Filipe de Heracleia, por exemplo, ele foi amarrado num cavalo e puxado pelo chão até o palácio do imperador. Chegando lá, o imperador o acusou de teimosia. Ele disse: imperador, a minha ação não provém de teimosia. A minha ação provém, sabe de quê? De temor a Deus. Eu sempre fui obediente aos imperadores. Eu sempre fui obediente àqueles que deram as ordens para mim, desde que essas ordens não firam a minha consciência e a minha obediência ao Senhor. Por isso, eu quero dizer ao Senhor que eu estou pronto a obedecer, mas as ordens dos imperadores têm que estar em harmonia com a minha obediência a Deus, com o meu temor a Deus. E por causa disso, Filipe de Heracleia foi morto. Mas ele disse: Deus me salvou, Deus me criou e me salvou. Eu não posso fazer outra coisa senão obedecê-lo e temê-lo com reverência. Eu amo o meu Deus. E o imperador, então, mandou executar Filipe de Heracleia, um dos grandes mártires do passado. A pergunta de número 3 diz o seguinte: como a Bíblia nos mostra o que significa temer a Deus? Nós temos aqui, pelo menos,
três textos. O primeiro texto está em Deuteronômio meia dúzia, verso 2. Diz assim: para que você tema ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e os seus mandamentos. Para que você tema ao Senhor e guarde os seus mandamentos. Então, o temor a Deus está ligado à obediência, à guarda dos mandamentos. Em Salmo 119, verso 73, o salmista escreveu o seguinte: as tuas mãos me fizeram e me formaram. Dá-me, Senhor, inteligência, para que eu possa guardar os teus mandamentos. Eclesiastes 12, versos 13 e 14, Salomão escreveu o seguinte: de tudo que se tem ouvido, o final teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Por isso, para a pergunta, o que esses versos nos falam sobre o temor a Deus? A resposta: quando passamos a temer a Deus, obedecê-lo, respeitá-lo de forma reverente, nós vamos guardar os seus mandamentos por amor. E isso vai prolongar a nossa vida. Isso vai nos dar autoridade no nome do nosso Deus para repreendermos o mal. E com isso, as pessoas verão que Deus é o principal em nossa vida. Os seres que habitam o céu, eles temem ao Senhor e eles vivem em plena humildade diante do Senhor. Eles vivem em plena reverência e nos dando, então, com isto, o exemplo de que temor é respeito, temor é reverência, que nos leva a uma obediência por amor. Uma senhora foi casada com um homem muito rude. Esse homem, ele fazia questão de fazer uma lista das obrigações da esposa todos os dias. Lavar roupa, lavar louça, fazer isso, encerar, limpar o carpete, limpar os sofás, lavar os banheiros, lustrar as janelas. Quando chegava, ele pegava a lista e conferia item por item. Se faltava um item, ele dava uma bronca nela e começava uma grande briga. Pois esse cidadão acabou morrendo. Teve um ataque cardíaco e acabou morrendo. Essa senhora ficou ali uns 5 anos sem ter ninguém, até que finalmente ela assim, conquistou o coração de um outro homem bondoso da igreja e acabou então se casando com este homem. Pois ela começou a viver uma vida feliz agora. Um dia ela estava sentada e achou uma lista do antigo marido que exigia dela que fizesse todas as coisas. Ela começou a olhar e disse: mas espera aí, o que eu estou fazendo agora é exatamente o que eu fazia antes, por obrigação, assim, por pressão psicológica. E ela percebeu o seguinte: agora ela fazia todas as coisas por temor, por respeito, por reverência, ou seja, pelo amor que tinha ao novo esposo. E ela percebeu o seguinte: o amor e o temor muda todas as coisas. Por isso, quando nós amamos a Deus e colocamos Deus como prioridade em nossa vida, por isso Moisés, ao falar que Deus é o nosso único, ele diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Ele complementa. Quando nós temos temor a Deus, é porque nós o amamos, nós o respeitamos. E isso se torna, então, uma ajuda na guarda dos mandamentos. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, disse o Senhor Jesus Cristo. Por isso, quando nós estamos assim diante do Senhor e o amamos, Ele nos capacita, Ele nos dá poder. E esse poder é porque nós estamos temendo ao Senhor. Os discípulos receberam esse poder através da unção do Espírito Santo no Pentecostes, porque eles amavam o Senhor Jesus Cristo. E com isso receberam o poder de repreender até os demônios, de fazerem curas miraculosas. E existe um livro de Henry Drummond, que ele conta do grande missionário escocês Irving Wallace. Esse missionário passou um dia assim por uma das cidades da Escócia e soube que tinha um menino muito doente, quase à morte. Ele não tinha tempo porque ia pegar um outro trem, mas ele disse: eu vou ver o menino. Chegando lá, ele colocou a mão sobre a cabeça do menino e disse assim: moço, Deus te ama, Ele te cura, Deus te ama. E então levantou as mãos e o menino se sentiu curado imediatamente. Levantou-se e começou a andar pela casa gritando: Deus me ama, Ele me curou, Deus me ama. Então Irving Wallace disse: esta cura eu atribuo ao temor que eu tenho ao Senhor meu Deus. Eu respeito, eu amo profundamente. Por isso eu solicitei que ele curasse esse menino para que ele sentisse o amor de Deus. Então é assim, quando nós sentimos o amor de Deus, esse amor nos leva a ter um temor respeitoso pela pessoa do Senhor, nosso Deus. Assim nós
nos aproximamos dele com reverência, com um amor glorioso em nosso coração, não desenvolvido por nós, mas colocado em nós pelo Espírito Santo. Deus abençoe, possamos ter entendido o que significa temei a Deus e dai-lhe glória. É algo que uma coisa leva a outra. Quando tememos a Deus de forma respeitosa, de forma honrosa, nós vamos glorificar o seu nome pelo nosso testemunho diante das pessoas. Deus nos abençoe, que isso se torne uma realidade em nossa vida no tempo do fim. Obrigado, meu Deus, porque nos dás a oportunidade de conhecermos a tua vontade, principalmente a mensagem do primeiro anjo: temei ao Senhor e dar glória ao Senhor. Ajuda-nos, Senhor, nessa tarefa. Possamos te honrar, te glorificar, ter temor ao Senhor, para que as pessoas percebam que o Senhor está vivo e presente em nossa vida. Em nome de Jesus clamamos. Amém. Deus seja louvado. Tenha uma bênção gloriosa nessa segunda-feira e no decorrer da semana. Que o Senhor te abençoe. Amém.